Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania e hoje eu queria falar com vocês sobre um livro da Tag Inéditos que eu li recentemente e eu gostei bastante, que é esse aqui, ó, Carrossel Sombrio e Outras Histórias, do Joe Hill. Para quem não sabe, o Joe Hill ele é filho do Stephen King, que é considerado um dos grandes autores de literatura fantástica. Ele já é um escritor há algum tempo e esse foi o meu primeiro contato com a escrita do Joe Hill. Esse livro ele veio na Tag Inéditos, tá? Ele não foi publicado ainda no Brasil. Ele deve sair o ano que vem pela editora HarperCollins. Mais uma vez, a Tag Inéditos caprichou na edição, vem nessa case que tem tudo a ver com o livro, tá? Uma case muito bem feita, muito legal, como vocês podem ver. E também veio a revistinha que traz informações muito interessantes e algumas curiosidades sobre o Joe Hill e sobre este livro. Como eu disse, o Joe Hill é de uma família bastante ilustre, eu diria. Ele é filho do Stephen King. A mãe dele, a Tabitha, também é escritora. O irmão dele, o Owen, também se tornou escritor. Então, aqui, ó, olha só a foto do Joe Hill. Tá? Esse é o Joe Hill. O Joe Hill, ele faz o estilo cool, igual, parecido com o do pai dele. Ele não é muito assim de aparecer na mídia. Ele já escreveu romances, ele já escreveu livros de contos. E Carrossel Sombrio e Outras Histórias foi o meu primeiro contato com a escrita dele. Aqui, olha só. Só para vocês terem uma ideia do capricho da edição. Olha, que legal que tem essas ilustrações, tem essa folha de guarda aqui que eu achei bem legal, com a apresentação do livro. O livro é muito bonito, a capa é cartonada, as folhas têm esse detalhe em preto, que eu achei bastante legal. Tá? E também o livro tem algumas ilustrações. Todos os contos eles começam com uma ilustração, tá? O livro ele tem algumas ilustrações que também tem a ver com as histórias, o que eu achei também muito legal. Olha só, as ilustrações são muito bonitas, como vocês podem ver, mais um ótimo projeto gráfico da Tag Inéditos. Eles capricharam nessa edição. Essa edição foi de aniversário da Tag Inéditos. Foi muito legal mesmo o projeto gráfico. Olha só que legal. As ilustrações. O pessoal da Tag Inéditos tá de parabéns, porque realmente a edição está muito bonita, muito caprichada. É mais gostoso você ler um livro que ele é bem cuidado. E eles capricharam bastante na edição. Bom, então eu vou fazer esse vídeo falando um pouco das minhas impressões gerais sobre ele e depois eu vou comentar um pouco mais sobre o que eu achei das histórias e aí eu vou ter que dar spoiler, tá? Então essa parte do vídeo é mais voltada para quem já leu o Carrossel Sombrio e as outras histórias. Eu vou começar falando deste livro pelo prefácio. Eu achei muito legal o prefácio. O prefácio é escrito pelo Joe Hill. Eu diria assim, para quem gosta do gênero do terror, vai se divertir muito com esse prefácio, porque é como se o Joe Hill ele escreve de uma forma muito informal, como se fosse uma espécie de conversa com o leitor, falando um pouco sobre como surgiu o gosto dele pelo gênero do horror, e tem uma origem bastante interessante, é, as preferências dele com relação aos escritores, o que levou ele a não adotar o nome do pai, né? Ele se chama Joseph, o nome dele é Joseph Hildreston King.
e ele achou que se ele realmente tivesse o nome do pai, as editoras poderiam publicar as obras dele só por esse fato, não tanto pela qualidade, a qualidade dos textos dele. Então, eu achei esse prefácio muito legal e tem curiosidades muito interessantes. Por exemplo, o Joe Hill conta que ele participou como ator num filme chamado Creep Show, acho que no Brasil foi traduzido como Show de Arrepios, e ele faz um menininho no começo do filme que tem uma relação conflituosa com o pai, e tem um determinado momento que o pai bate nele, dá um tapa na cara dele. E ele conta que quando ele estava filmando, né, um processo de filmagem, para quem não sabe, é uma loucura, não tem um horário definido, e ele estava filmando, e 2 horas da manhã ele foi numa lanchonete com o pai, o Stephen King, ele estava maquiado como se ele tivesse com uma marca, né, de agressão física. As pessoas ficaram horrorizadas quando viram o pai acompanhado do filho. Mas isso, na verdade, era maquiagem. Então ele conta, né, como foi essa experiência para ele de ser coadjuvante nesse filme do Stephen King, no qual o Stephen King faz o roteiro, a direção é do George A. Romero. Para quem não sabe, o Romero é um especialista, né, no gênero do horror no cinema. Então é muito legal a maneira como ele conta essa história, e fala também da admiração dele pelo Tom Savini, que era o que fazia os efeitos visuais, efeitos na verdade, de maquiagem do filme. E a partir daí que ele pega o gosto pelo chamado horror artístico e começa a ter vontade de ser escritor. Sobre os contos do Joe Hill. O Joe Hill, assim como o pai, ele gosta, né, de escrever literatura fantástica. Então eu diria que ele é um autor de literatura fantástica e ele explora o conceito de fantástico em suas diferentes vertentes. Então, eu já vou falar que este aqui não é um livro de terror, tá, gente? Ele tem alguns contos onde nós encontramos elementos de terror, mas ele é mais um livro voltado para a literatura fantástica. E aí nós temos contos de ficção científica, nós temos outros contos de mais puxados para o lado da fantasia, nós temos também um conto aqui que eu posso dizer que é de terror mesmo, escrita muito parecida com a do Stephen King. Ele até imita um pouco o estilo de escritura do Stephen King em alguns contos. Eu achei também que o Hill ele tem até um pouco mais de influência dos contos do Ray Bradbury do que o Stephen King. Ele mesmo fala disso no prefácio do livro. Ele fala que um dos grandes autores, que é realmente o grande mestre da literatura fantástica, na visão dele, é o Ray Bradbury. Então ele retoma e reconfigura elementos que são encontrados em contos do Ray Bradbury. Então eu achei isso muito legal. De modo geral, eu gostei muito desse livro. Eu achei esse livro muito bom, muito interessante. Como outros livros de contos, tem alguns que eu gostei mais, tem outros que eu gostei menos. Então, eu acho que vale muito a pena para quem gosta de literatura fantástica, mas não espere que esse livro aqui seja um livro de terror. Tá? O Hill, ele vai explorar, né, como eu disse, o fantástico em suas diversas vertentes, sendo que o terror é uma delas. Bom, eu já falei de modo geral do livro e agora eu quero falar mais para o pessoal que já leu o Carrossel Sombrio e outras histórias. Então eu vou parar eu vou ter que, agora nessa parte do vídeo, dar spoilers. Então, se você quiser ler este livro aqui, que eu recomendo fortemente, principalmente para quem gosta de fantasia, de literatura fantástica, pare de assistir esse vídeo, porque agora eu vou dar spoilers. Bom, pessoal da tag Inéditos,
Eu vi que no ranking, né, dos livros, esse livro não ficou com uma nota muito boa. Ele está com uma nota que eu diria que é mediana. Eu acho que é porque muitos leitores que fazem parte da Tag Inéditos esperavam que fosse mais um livro de terror, e é como a gente viu, é mais um livro de literatura fantástica. São contos que, com relação à sua extensão, são um pouco longos, eles não são contos muito curtos, então, às vezes, demanda um pouquinho de esforço para você ler esses contos. Tem contos que começam assim, de uma forma mais lenta, mas eu achei que, de modo geral, eles têm um ritmo muito bom, se a gente for comparar com outros contos de literatura fantástica. Ah, Foi o primeiro contato que eu tive com o Joe Hill. Eu gostei muito da escrita dele. Ele tem um estilo mais direto que o pai. Eu acho que Stephen King é até mais descritivo e mais prolixo que o Hill. O Hill é mais direto, o Hill é mais objetivo. Eu acho que é uma característica dele que difere um pouco ele do pai. Ele também, assim como Stephen King, faz uma exploração de várias vertentes do fantástico, e eu achei isso muito legal aqui neste livro. E agora eu vou falar dos contos que eu mais gostei e dos que eu menos gostei. Eu vou começar falando daqueles que eu menos gostei. Bom, o conto que eu menos gostei do livro, eu acho que, pelo que eu vi, me parece ser aquele que também não agradou grande parte dos leitores, foi Impressões Digitais. Eu achei esse conto muito fraco, ele não teve o impacto que eu esperava que ele tivesse. Eu não gostei da forma que ele foi escrito. Eu entendo que é um dos primeiros contos que o Rio publicou, ele mesmo fala no prefácio, até mesmo nos comentários que ele vai comentando cada conto, ele mesmo admite que não é o melhor conto que ele escreveu, ele admite que é o mais fraco. Então eu não gostei da protagonista, eu achei ela muito antipática, eu não gostei das atitudes que ela toma, enfim, foi um conto que eu acho que nem deveria ter sido publicado. Outro conto que eu também não curti foi Tuitando com os Mortos. Eu não gostei, eu achei até. Eu achei interessante que o Rio tenha usado a linguagem do Twitter, mas foi um conto que não me causou impacto, não achei legal, achei um pouco confuso, ambíguo no final. Enfim, para mim não funcionou, tá? Não funcionou esse conto. Por outro lado, eu achei que teve contos muito bons nessa antologia. Outros que não me agradaram tanto. E entre aqueles que não me agradaram tanto, mas que eu achei que são bons, pelo menos são melhores do que esses que eu comentei com vocês, foram os contos que o Rio escreveu em parceria com Stephen King, que são o Alta Velocidade, que é um conto de suspense, no qual ele recria situações que aparecem no filme O Encurralado, principalmente aquele caminhão que aparece ali quase como uma criatura monstruosa que ataca aquele grupo de motoqueiros. E ele começa a ter um pouquinho confuso, mas depois ele acaba ganhando um ritmo, principalmente ali naquela parte final, onde nós temos aquela perseguição que dá aquele clima de tensão no conto. É legal também a relação entre o chefe lá dos motoqueiros com o filho dele. Eu achei um conto ok, um conto interessante, mas não é um dos melhores do livro. Outro conto que o Stephen King escreveu em parceria com o Rio, que está nessa coletânea, é O Campo do Medo. Para quem não sabe, este conto foi adaptado, se tornou um filme da Netflix. Eu achei, como um conto de horror, tá? Eu diria que este é realmente o conto de mais elementos de horror do livro. Eu achei um conto interessante, porque nós temos uma exploração aqui do chamado horror cósmico, que é aquele mal ancestral, primitivo, que escapa à compreensão do ser humano, e quando você entra em contato com ele, ele causa coisas terríveis e que remete às narrativas do H.P. Lovecraft.
Eu achei que é um conto bem estruturado, ele tem realmente situações apavorantes, né? Se você for ver aqui, aquele trecho ali onde a protagonista, que é uma das irmãs, que é irmã do rapaz lá, que ela está grávida, o que acontece com o feto, é uma coisa realmente tenebrosa, é uma coisa muito macabra, e está dentro dessa linha do horror, mas mesmo assim é uma coisa que pode agradar alguns e pode desagradar outros, justamente por ser uma coisa muito repugnante. É também o final do conto, porque o conto acaba de forma aberta, né, com aquela situação do campo ali, que vai se repetir novamente, que vai trazer outras pessoas para aquele lugar sinistro, aquele lugar amaldiçoado. Então, todo aquele ciclo de maldade ele vai continuar, mas é um conto que eu acho que é interessante, embora, para mim, na minha opinião, não seja uma das melhores explorações do chamado horror cósmico do Stephen King. O King tem contos muito melhores que esse, tais como N, que está em uma das coletâneas dele. Mas é um conto interessante que eu acho que está dentro dessa linha do horror. Então, pessoal, agora eu vou falar daqueles contos que eu mais gostei. Do livro Carrossel Sombrio e Outras Histórias. Um dos contos que eu mais gostei é o conto que dá título a esse livro, O Carrossel Sombrio. Eu achei um conto muito interessante, muito legal. A gente vê que o Joe Hill ele vai nessa pegada do fantástico e ele se apropria de alguns elementos de um romance do Ray Bradbury chamado Algo Sinistro Vem Por Aí, porque nesse livro do Ray Bradbury nós temos um carrossel sinistro e ele pega esse elemento e coloca neste conto de uma forma bastante interessante, que neste conto o Joe Hill ele desenvolve uma escrita que é muito parecida com a do pai, do Stephen King, principalmente quando o conto ele começa realmente a entrar dentro do terror, aquelas criaturas do carrossel elas ganham vida e começam a atacar as pessoas. Também é legal porque é um conto em primeira pessoa, então você não sabe até que ponto aquilo é real, aquilo pode ter uma outra explicação. Então eu achei um conto bem estruturado, lembra um pouco também as narrativas do Stephen King, um fato que aconteceu no passado e deixa marcas emocionais na pessoa e ela vai lembrar daquilo para o resto da vida. Eu achei bem legal esse conto. Um outro conto que eu achei bem bacana deste livro é As Margens Prateadas do lago Champlain. Eu gostei muito também desse conto do Joe Hill. No comentário ele fala que uma das inspirações é uma obra do Ray Bradbury também, um conto do Bradbury. A gente vê a forte influência do Bradbury na escrita do John Hill nesse conto. É legal também a maneira como ele narra, é relacionado com a infância e um evento também sobrenatural que vai marcar a vida dessas pessoas, né? Elas não vão esquecer o que aconteceu. Eu gostei do plot twist que me pegou de surpresa. Eu não esperava que ele terminasse daquela forma. Pode ser que algumas pessoas não tenham gostado do final, mas eu achei que foi um final coerente, bacana. A maneira como ele concluiu esse conto foi uma coisa inesperada e eu achei também bem interessante. Depois tem um dos contos que eu achei mais legal dessa coletânea, que é o Fauno. O Fauno a gente vê que o Rio ele se apropria de elementos de Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Eu achei bem legal o que ele faz. Digamos que esse conto é uma espécie de versão mais adulta de As Crônicas de Nárnia. A gente tem aquela portinha que abre para uma outra realidade, uma realidade fantástica, onde coisas extraordinárias acontecem, onde existem seres fantásticos.
Eu achei também bem legal a maneira como ele começa o conto, falando de pessoas que estão envolvidas ali numa caçada, e aí depois ele acaba mudando. Eu fiquei bastante surpreso de um dos caçadores ali ter se revelado um fauno, e qual era o propósito dele de estar junto com aquele grupo. A gente descobre que ele tem uma missão, que é justamente para poder despertar uma entidade sobrenatural que vive naquele mundo fantástico. Isso tem a ver com a preservação desse mundo fantástico. Então eu achei muito legal o desenvolvimento do conto, com aqueles elementos, aquela abordagem do sobrenatural. E também a gente percebe que o Hill ele faz uma crítica com relação à maneira como o homem ele lida com as forças da natureza. A gente vê principalmente isso naquele personagem que explora a existência daquele mundo fantástico justamente para ganhar dinheiro, faz aquilo se transformar num local de caça, né? Então a gente vê nesse conto o quanto o ser humano pode ser cruel, desumano com relação aos outros seres, né? Outros seres até mesmo de origem animal, ou um caso fantástico, como os faunos que aparecem nesse conto do Rio. Então eu achei um conto também bem legal, principalmente pelo desenvolvimento e desfecho dele. Muito legal. Depois desse conto, tenho o meu conto favorito dessa coletânea, que é o Devoluções Atrasadas. Eu gostei demais desse conto, ele me fez lembrar muito aqueles episódios daquela série Além da Imaginação, que também é uma referência nas obras do Stephen King, nas quais nós temos sempre pessoas comuns que são envolvidas de repente em situações extraordinárias, que não tem uma explicação lógica, elas simplesmente acontecem e mudam a vida delas para sempre. Então eu achei um conto muito legal, um conto muito bem estruturado. A gente vê que tem aquele começo ali um pouco mais lento, falando da morte dos pais do protagonista. Ele fala da doença deles, da forma como eles morreram, e ele está sem rumo na vida, e depois ele resolve ser bibliotecário, tomar conta daquela biblioteca itinerante, e a partir daí coisas extraordinárias começam a acontecer. Então a gente vê que é um tipo de abordagem de viagem no tempo. Tá? Aquelas pessoas que retornam, elas não são fantasmas, elas vivem numa dimensão temporal diferente da nossa, e por um lapso temporal elas vão parar na nossa realidade e elas se interagem com o protagonista. Eu achei bem legal também aquela ideia de que elas estão lendo um livro e aí elas acabam morrendo por algum motivo e elas retornam para devolver esse livro, né? E o Rio mostra nesse conto o quanto é importante a literatura na vida das pessoas. Ela pode preencher até mesmo uma sensação de vazio, como é o caso da mãe daquele autor, e também inspirar as pessoas a se tornarem escritores, como é o caso do que acontece com esse próprio autor, que através do que o narrador faz para fazer com que as obras dele cheguem a ele antes mesmo de serem escritas, ele consegue ser um escritor e ser um escritor de sucesso. Então é um conto muito interessante, uma abordagem diferente do fantástico, e nele eu vi a marca autoral do John Hill. Eu comecei a ver realmente a escrita dele, o trabalho, né, de elaboração dessa escrita. Então foi um conto muito legal, para mim sem dúvida foi o melhor da coletânea, tá? Sem dúvida nenhuma. Eu também gostei bastante do outro conto da coletânea, tudo que me importa é você. Eu achei legal a maneira como o Joe Hill ele explora os elementos de ficção científica. É um conto que tem uma pegada também daquela série Black Mirror. Eu achei bem legal isso também.
Ele também faz críticas de cunho social nesse conto, porque nós temos um personagem ali que ele trabalha numa espécie de reality show e toda semana ele morre, e aí depois ele acaba sofrendo com isso, ele também fica muito doente. Também existe crítica social com relação à própria situação desse futuro, ter uma sociedade também bastante desigual, onde os ricos conseguem tudo o que eles querem, enquanto os mais pobres eles têm que se sujeitar a algumas situações. A protagonista é aquela menina que quer aquela festa de aniversário extravagante, né, para poder ver as estrelas de perto, para poder mostrar, para poder se exibir para suas amigas. E aí depois ela conhece o Chip, que é aquele robozinho que vai fazer tudo o que ela quer. Então eu achei muito legal também o desenvolvimento desse conto. Principalmente o plot twist. Eu não esperava que a protagonista fizesse aquilo com o Chip, coitado do robozinho. Ele teve um destino muito cruel, ela foi muito desumana. E essa história também demonstra, né, o quanto o ser humano também é bastante egoísta com relação a algumas coisas. Eu achei também um conto bastante legal nessa coletânea. Eu também achei também bastante interessante um conto chamado O Diabo na Escadaria, principalmente pela sua forma de escritura. Eu acho que isso aqui me chamou bastante atenção, né? Porque nós temos aqui um personagem que vai descendo uma escada e o Joe Hill, através da sua escrita, ele vai justamente imitar o movimento de uma escada. Ele é um conto também, é um conto que tem elementos ali do terror gótico, tem uma atmosfera de mistério, elementos do sobrenatural que eu achei que são bem explorados. Também tem aquele tema do pacto fáustico, né? E novamente o Rio vai escrever uma história onde ele fala sobre a existência do mal no âmago do ser humano e o quanto isso pode ser ruim e pode até mesmo ser usado como uma forma de dominação. Eu achei interessante no final do conto ele fazer referências ao fascismo, né, querendo dizer que o mal existe em todos os seres humanos, ele pode proliferar de diversas formas, e também algumas críticas à Igreja Católica. Então eu achei um conto bastante interessante também, bem estruturado, bem desenvolvido, achei muito legal. Por fim, eu gostaria também de fazer alguns comentários sobre um conto, dois contos, na verdade, que eu achei bem interessantes também. Um deles é Mães, no qual o Rio, novamente, ele faz uma exploração da vertente do fantástico. Mas o que me chamou bastante atenção é como isso aparece associado ao conceito freudiano do inquietante. E eu vou tentar explicar por que eu acho isso. Bom, como eu disse, nós temos várias formas de explorar o fantástico. E um deles é através desse conceito de inquietante. Então nós temos um personagem, um menino, que no começo do conto a mãe dele morre de uma forma trágica. E aí depois ele vai ser criado ali pela mãe do primo e tem a convivência com o pai. E ele está num passeio, e nesse passeio eles vão numa vendinha ali e a mulher vende sementes que ela diz que são mágicas, têm propriedades mágicas, e que ela fala que dá origem àquele ela chama de mãe. E aí o que o menino faz? Ele planta essas sementes no local onde a mãe dele foi enterrada, lembrando que a mãe dele não foi enterrada dentro do caixão, o corpo dela foi jogado, né, na terra, diretamente na terra. E aí, a partir desse momento, quando as sementes germinam, nascem plantas, e aí essas plantas elas têm uma aparência muito assustadora, porque vão ter até o rosto da mãe do menino, e aquilo vai perturbá-lo de tal maneira
e a gente tem a instauração do elemento fantástico do conto aí nesse aspecto. Bom, na minha visão, isso é o que a gente chama de sobrenatural explicado. Porque isso tem a ver com o conceito do Freud do inquietante. O que é? É quando uma pessoa, uma criança, ela sofre um trauma muito intenso e depois aquilo volta para ela, fica armazenado no inconsciente dela, e aquilo volta, a pessoa começa a ver coisas relacionadas àquilo de uma forma aparentemente sobrenatural. Que é o que acontece com relação ao menino. Ele vê a imagem da mãe nessas plantas. Essas plantas são coisas assim monstruosas mesmo, que a gente vê ali com relação ao que faz com os porquinhos, é uma coisa muito assustadora. Isso a gente fica na dúvida se aquilo acontece ou não, mas eu acredito que seja o sobrenatural explicado, tá? E também é muito interessante, por quê? Porque isso vai influenciar a personalidade do menino, principalmente naquilo que ele faz no final do conto, que também é bastante assustador, porque ele atrai o pai e o primo para dentro do celeiro, tranca os dois, causa uma explosão, né? Os dois acabam morrendo ali. Então a gente vê que o menino ele tem um potencial muito grande aí para se tornar um psicopata, uma pessoa perigosa e cometer atos terríveis quando for mais velho ou até mesmo na fase da adolescência. Então é muito interessante novamente como o Hill explora esse mal na natureza humana, relacionando isso no conto com relação àqueles preconceitos que existem no sul dos Estados Unidos, não é? Porque o pai e o primo do menino fazem parte de um grupo separatista, nacionalista, eles vão cometer um ato terrorista, né? Eles querem destruir um lugar ali justamente para chamar atenção para a causa, né, que eles defendem, que é uma coisa absurda. Então a gente vê que o Hill ele faz muitas críticas com relação a esse comportamento muito negativo de uma parcela da sociedade americana. Para fechar os meus comentários sobre essa coletânea, eu não poderia deixar de falar sobre o último conto, que se chama Tudo Está Liberado. E eu achei bastante interessante a maneira como o Hill ele explora o terror nesse conto. Porque é uma exploração mais realista do terror, se a gente for parar para pensar. Aparentemente é um conto assim que não acontece nada de muito importante. Nós temos ali um grupo de pessoas que está dentro de um avião e eles começam a receber mensagens que uma coisa que tá acontecendo uma coisa ruim lá nos Estados Unidos, eles estão com dificuldade de pousar o avião, mas aos poucos a gente percebe que por detrás disso está acontecendo uma situação muito mais dramática e muito mais assustadora. Por quê? Porque nós temos ali o começo da Terceira Guerra Mundial, né? O conflito armado entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que é realmente um medo no nosso mundo real, cotidiano. Era uma ameaça que existia até o ano passado, mas que foi deixada de lado, principalmente nessa época da Covid, mas é uma coisa que é possível, é plausível. Então a gente vê uma exploração mais realista do terror. Eu achei isso bastante legal, porque é bem mais assustadora essa exploração do terror. Também o Hill ele descreve todos os personagens ali, e a gente vê que eles são pessoas de diferentes etnias, de diferentes origens, com uma vida interior muito própria. Então, numa análise alegórica, a gente pode entender esse conto como uma espécie de metáfora sobre os Estados Unidos, porque essas pessoas representam, né, todos os diferentes povos que existem ali nos Estados Unidos, imigrantes, os conservadores, os liberais. E novamente o Hill ele faz críticas muito contundentes com relação principalmente ao comportamento belicoso dos conservadores, do governo Trump. A gente vê a marca autoral do Hill,
a gente vê a evolução dele como escritor, principalmente com relação à experimentação, até mesmo em novas explorações ali do terror, até no fantástico em certa medida. Se você for ver aquelas cenas ali onde tem os mísseis que ameaçam derrubar o avião, a maneira como eles aparecem ali no ar como um elemento assustador. Então eu achei um conto muito legal, muito bem estruturado, um dos melhores da coletânea, tá? Então, gente, de modo geral, eu gostei muito dessa coletânea de contos, Carrossel Sombrio e outras histórias. Então, pessoal, de modo geral, eu gostei muito dessa coletânea de contos do Joe Hill. Esse primeiro contato com a escrita dele, para mim, foi bem legal. A leitura fluiu bem. E eu pretendo ler outros livros do Joe Hill. Eu acho que ele tem tudo para se tornar um grande mestre da literatura fantástica, assim como seu pai, o Stephen King. Então, esse foi meu comentário sobre o Carrossel Sombrio e outras histórias do Joe Hill. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam do livro. Quais foram os contos que vocês mais gostaram? Quais foram os contos que vocês menos gostaram? Eu também estou aberto a críticas e sugestões. Se você curtiu o vídeo, né, dê o seu joinha, espalhe nas redes sociais e aguardem outros vídeos no canal. Inclusive eu vou comentar as minhas impressões sobre um outro livro que eu li e eu achei bem interessante, que é o livro da Tag Inéditos, de dezembro, que é O Mapa de Sal e Estrelas. É um livro muito legal, então aguardem o meu vídeo sobre ele. Então, até mais com outros comentários.